Sabe, existem clubes que colecionam vitórias, mas existem outros que forjam uma alma na glória e principalmente no fogo. E é exatamente a saga de um desses gigantes que a gente vai contar hoje. A história épica do Grêmio Futebol Porto-Alegresco. Bem-vindos à Saga dos Clubes. Olha, antes da gente mergulhar de cabeça nessa história, aquele recado rápido que é fundamental pra gente. Se inscreve aí no canal, já deixa o like e, claro, no final conta pra gente o que achou nos comentários. A participação de todos é muito importante. Agora sim, que a saga comece. Essa frase, nossa, ela é o coração de tudo. Porque aqui a gente não tá falando só de futebol, né? A gente tá falando de um espírito, de algo que desafia o tempo, quase como uma entidade que simplesmente se recusa a morrer. É essa a essência que a gente vai desvendar. Então vamos lá. Toda grande lenda tem um começo, certo? E a do Grêmio? A do Grêmio já nasceu com uma marca que ia definir todo o seu destino. Uma verdadeira obsessão pela vitória. Olha só essa data, 15 de setembro de 1903, lá em Porto Alegre. A gente está falando de um dos verdadeiros pilares do futebol brasileiro. E o mais impressionante é que, desde o primeiro dia, o Grêmio já começou a forjar essa identidade de competitividade feroz, sabe? Um espírito de luta que, convenhamos, ecoa até hoje. Mas de onde é que vem essa alma? O que significa, na prática, ser imortal? Porque essa identidade, ela não foi simplesmente criada do nada, entende? Ela foi conquistada. E foi conquistada no campo de batalha, em jogos dramáticos e, claro, numa das maiores rivalidades do futebol mundial. É aqui que a gente começa a entender tudo. Imortal tricolor. Essa ideia de um time que simplesmente não se rende, não desiste. Ela foi construída tijolo por tijolo, em viradas heróicas, em batalhas que, olha, pareciam completamente perdidas. Foi algo forjado no suor, na raça, na mais pura superação. E se tem uma coisa que forjou essa identidade, essa coisa se chama Grenal. Isso é muito mais do que um clássico. É um verdadeiro fenômeno cultural. Divide um estado ao meio e projeta o futebol gaúcho para o mundo inteiro. Foi nesse caldeirão fervendo que a mentalidade copeira e aguerrida do Grêmio foi, literalmente, temperada. E toda essa mentalidade levaria o clube ao seu momento mais emblemático, o ápice. Vamos viajar agora para o ano que mudou tudo, o ano que colocou o Grêmio, de uma vez por todas, no topo do panteão do futebol mundial. Guardem bem esse ano, 1983. Foi o ano em que a alma gremista, aquela forjada em tantas e tantas batalhas, finalmente se preparou para a sua maior glória. Primeiro passo, a conquista da América. O Grêmio subiu no topo do continente. Ali, ele provou para todo mundo que aquele espírito copeiro era capaz de superar qualquer adversário. E ainda nesse mesmo ano, veio o ápice, a glória máxima, o topo do mundo. Ao vencer o Hamburgo, o Grêmio se tornou campeão do mundo. Ali, naquele momento, o clube se consolidou como uma força internacional. Um clube respeitado e, claro, temido em qualquer canto do planeta. Mas a gente sabe, né? Uma história como essa não é feita só de taças e troféus. Ela é feita de heróis, de personagens lendários que vestiram a camisa e personificaram esse espírito lá dentro de campo. E que lista! Pensa só, Renato Portaluppi, o herói imortal que conquistou o mundo como jogador e depois como técnico. Hugo de Leon, a pura encarnação da garra. Danley, o guardião do gol. Paulo Nunes, Jardel, que atacantes. E mais recentemente Luan, o maestro, e Kahneman, guerreiro. Cada nome desses é um pilar dessa identidade gremista. Eles são muito mais do que grandes jogadores, sabe? Eles são um espelho daquilo que a nação gremista, que é uma das torcidas mais apaixonadas do país, espera. Não, mais que isso, exige. Luta, resistência e, acima de tudo, aquela sede de vitória que não acaba nunca. Mas aí que está o ponto central. Para ser imortal, não basta só vencer. É preciso saber cair. E, o mais importante de tudo, saber se reerguer. A história do Grêmio é exatamente isso. Um ciclo constante de glória, queda e ressurreição. E é aqui que mora o grande segredo. Os momentos mais sombrios, como os rebaixamentos, eles nunca foram o fim da linha. Muito pelo contrário. Eles se tornaram o combustível para novas eras de glória. É como se a dificuldade alimentasse a vitória, sabe? Isso é o que reforça o significado de ser imortal. E a prova mais recente disso tudo, tá aqui ó, 2017, o ano em que o Grêmio voltou ao topo da América, conquistando sua terceira Libertadores, com um futebol, um futebol dominante. Foi uma ressurreição moderna, mostrando que a tradição e a modernidade podem sim caminhar juntas na busca pela glória. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para refletir um pouco. Afinal de contas, o que é que faz um clube ser imortal? São os títulos, os ídolos, a torcida apaixonada? Ou será que é algo mais profundo? Aquela capacidade de transformar a dor em força, a queda em impulso e a história num legado que simplesmente não morre nunca. Bom, se esta saga mexeu com você de alguma forma, não esquece. Se inscreve aí, deixa aquele like para fortalecer e compartilha a sua opinião com a gente nos comentários. Sua participação faz toda a diferença. Ficamos por aqui. Até a próxima!